Olá, gente! Esse é mais um vídeo do canal que tem o propósito de auxiliar vocês, na trajetória aí da faculdade, enfim, no meio jurídico. É um canal mais voltado para minhas experiências em si e como eu fui me consolidando na área de direito e fui me aprimorando e tendo boas experiências e consegui aí ir bem na faculdade, né? Lembrando que eu ainda sou estudante de Direito, já estou terminando a faculdade de Direito, mas não vou revelar o meu período. Bom, eu quero que vocês entendam que cada faculdade, ela funciona de uma forma. E se eu pudesse indicar uma faculdade, eu não vou dar nomes, tá? Mas se eu pudesse indicar uma faculdade, seria aquela que fosse mais flexível. Aquela que tivesse algumas aulas EADs, sabe? Porque em si, a faculdade sozinha, ela não vai trazer o aprendizado que você precisa, que é a prática, sabe? E o direito, apesar das pessoas terem muito essa coisa de eu preciso gravar artigo, inciso, não é bem assim. Ainda mais se você está escolhendo fazer concurso público, que não vai ser não sei se eu vou trazer esses casos realmente para cá, pro canal, mas principalmente se você estiver querendo ser advogado, advogar. Então, a gente não consegue, só com a faculdade, ter a prática que a gente precisa, né? Tanto na área tributária, quanto na área previdenciarista, quanto na área penal, enfim, na civil consumidor, que estão mais em alta aí, né? Enfim, por que eu digo isto? Bom, no direito, quando você ingressa na faculdade, há falas de professores que você realmente não entende. E eu não digo que isso seja culpa do professor. E a faculdade, ela não é como a escola, porque muitas pessoas entram na faculdade pensando, eu vou ser cobrado igual na escola, vai ser assim, vai ser assado, cozido, frito. E não, gente, não vai ser assim. Na faculdade, realmente é você por você. Quer entregar a prova, entrega. Quer fazer, faz. Tem trabalho, se quiser, faz. Se não quiser, não faz. Se quiser ir na aula, não vai. É assim. Então, o que eu faço, o que eu fiz e sigo fazendo? Bom, eu atuei em várias áreas, né? Eu só não atuei em trabalhista, mas atuei na área penal, na área civil, na área do consumidor e na área de previdência social, tá? INSS, enfim, aposentadoria. E por que eu comento isso aqui com vocês? Porque é muito bom que quem quer advogar passe por todas as áreas possíveis que tem oportunidade, tá? Eu também vou trazer colegas que já são advogados, colegas que são bacharel, para também dar relatos de como é trabalhar em defensoria pública, fórum, sabe? Coisas assim. Enfim, Mariana, o que você aprende no estágio? Depende, tá? Depende, porque nem sempre você vai achar estágios que assim, tem pessoas para te treinar. Você vai chegar lá cru, porque você não vai ter experiência jurídica. Isso eu tô falando para quem realmente está fazendo direito do zero, tá? Para quem não tem base nenhuma. Você vai chegar no estágio e assim, você não vai entender nada, você vai ficar nervoso, ainda mais nervosa, ainda mais se fosse o primeiro estágio ali, porque tudo é o sistema, o meio jurídico que a gente utiliza. O mais comum que eu vejo é o PJE e a segunda instância, tá? São sistemas mais comuns para acessar processo judicial, enfim, juizado especial civil, enfim, processos assim que são mais comuns, sabe? Bom, e o que eu faço? Eu entrei no estágio, não tô entendendo nada. Pessoal, a questão tem que jogar limpo. Tô com dúvida, você fala que tá com dúvida.
tá com medo, mas vai, mete a cara assim mesmo. Porque o direito, se você não correr atrás, você não consegue ter base. Você não consegue. Então, um estágio que eu geralmente recomendo para ser o primeiro é na área de previdenciário. Que ali você aprende mais rápido. Você aprende até mesmo o que é CID, que é algo que é da área de medicina. CID são aqueles números que ficam no seu atestado médico, tá? Quando você dá entrada, enfim, na emergência. São coisas assim. Ou, por exemplo, quando você tem uma doença, toda doença, tudo que te impossibilita, por exemplo, de exercer a sua função no trabalho, né? Você já tá idoso, uns 50 anos já, você é, assim, costureira, mas você tá com um problema na lombar, você vai ter uma CID ali, e muitos requerimentos de previdenciário, né, de INSS, você precisa colocar essa CID, descrever ela, porque a pessoa não consegue mais atuar. Então é uma das áreas assim de estágio que eu digo, comece por aí. Foi por onde eu comecei. No início é puxado porque você realmente tem que aprender, você tem que ter vontade de aprender. E enfim, é normal você ter dúvida. É normal. Pessoal, vamos tirar isso de eu não posso ter dúvidas, eu tenho que saber tudo. Não. Você tem que ser treinada, tá? E você não vai chegar em nenhum escritório, nenhuma empresa sabendo, tá? Principalmente grandes empresas que com processo massivo, enfim. A questão do processo em massa, vocês deixam já pro depois, tá? Depois que vocês entenderem ali como é que é PJE, EPROC, primeira, segunda instância, o que é juizado, e o que é TJ, porque, assim, a gente fala essa linguagem já, e o estudante de direito, ele já não entende. Porque como que ele vai saber o que é TJ se ele nunca teve contato com o direito? Não tem como. Então, geralmente, eu indico o estágio previdenciário para ingressar, para começar. Também consumidor e civil é muito bom, porque você aprende ali procuração, como fazer uma procuração, como fazer uma hipossuficiência, como fazer uma petição inicial. Então você consegue aprender a estrutura processual, que é quando você peticiona ali. Quando você peticiona no processo, vamos dar um exemplo. Abrimos o sistema ali judiciário, né? Vamos botar o PJE, que é o mais comum, vocês sempre vão ouvir. O que é peticionar? É juntar documentos. Vamos botar aí uma reclamação, sei lá, de falta de luz. A gente vai estar juntando comprovante de residência, que pode ser a própria fatura de luz, de conta de luz, que já vai ter o número do cliente da unidade consumidora, tá? No caso, a maioria desses casos tem a hipossuficiência, que é mostrando que o indivíduo ele não tem condições de arcar com os custos processuais, tá? E você junta ali identidade ou CNH, se for necessário, laudos, protocolos de falta de luz, tá? Isso numa falta de luz, numa interrupção temporária, oscilação, tá? Mas geralmente o cabeçalho é o mesmo, eu chamo de caveirão, porque geralmente é a mesma estrutura. Isso você peticiona no próprio PJE. E claro, a petição inicial. Ah, Mariana, a petição inicial, meu Deus, eu tenho medo, não sei o que, não sei o que lá. Gente, calma. A petição inicial, simplesmente, você não muda quase nada. Você muda ali os fatos. Os fatos, ainda mais se for algo recorrente, interrupções, como é o caso que eu citei, que eu dei aqui pra vocês,
que são coisas assim, que saem em noticiários, jornais online, né? Enfim, você vai fazer um breve relatório. E tá tudo bem se você quiser usar o ChatGPT para transcrever, porque você não vai aprender linguagem jurídica do dia para noite. E você também não vai ver processos com uma linguagem tão rebuscada, tá? Assim, não é tudo isso. Não é tudo isso. E eu tô falando aqui de consumidor e civil, né? Enfim, você no estágio vai aprender isso. A fazer procuração, a entender o que é hipossuficiência, porque geralmente já tem um modelo. Você vai aprender a peticionar. Você vai aprender a distribuir o processo. Você vai aprender a fazer balcão, que é muito importante, porque o balcão acelera o andamento processual, tá? E outra coisa, tem casos que o advogado que você estagia, ele permite com que você faça audiência de conciliação e julgamento, que são audiências simples. Então, ainda o caso da Enel, Ampla, enfim, Light, como vocês preferirem. É uma audiência simples, porque geralmente é o mesmo relatório, é o mesmo cabeçalho ali, é os mesmos fatos, é sempre a mesma coisa ali. Nunca muda muito, sabe? É sempre o problema de cobrança indevida, que é TOI, né? Que é uma cobrança indevida que jogam ali na fatura mensal, né, do cliente, que a gente pode abordar o que é TOI em algum outro vídeo, tá? A gente também pode falar de outros exemplos para vocês se engajarem mais, tá? E é isso, eu quis trazer um pouquinho para vocês, assim, um resumão para estágio, o que vocês vão aprender dentro do estágio. Gente, isso eu tô falando estágios de escritório, que são estágios que eu indico vocês começarem. Porém, tem pessoas que indicam o fórum, tem pessoas que indicam outros núcleos, vamos colocar assim. Eu já indico escritório para aqueles que querem advogar, tá ok? Enfim, isso é um pouquinho, é um grande resumão do que vocês vão ver no estágio. Também como mexer em Word, Excel, porque muita gente fala que tem curso, muitas pessoas falam que tem curso, mas na prática ali é diferente, tá? E até na hora de fazer uma petição, ela tem que ser toda justificada. Então, você aprende isso realmente estagiando, correndo atrás, tá? E para aprender o direito é apenas dessa maneira, tá? Enfim, a gente vai ver outros vídeos, eu vou trazer prompts, tá? Mas aí que vocês se interessem pra gente conversar aqui. Eu também recomendo muito pra movimentar o currículo que vocês façam cursos do ENAP, que são de graça, são pelo Gov, só para preencher o currículo, como inteligência emocional, resolução de conflitos no meio de trabalho, que é muito importante, tá, pessoal? Para preencher o currículo, no geral. Enfim, vou fazer um outro vídeo em gancho, falando de comportamentos que vocês devem ter e postura que vocês devem ter dentro do estágio, dentro do meio jurídico, ok? Então esse vai ser só um resumão de como é mais ou menos aí o estágio e para que ele serve. Tchau! Se inscreve no canal se você gostou do vídeo, deixa seu like e comenta também o que você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês aprenderem, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo!